Então, gente, primeiramente, boa tarde barra noite. Não sei como que tá aí na região de vocês. Eu sou a Camila, hoje a gente inicia mais um grupo de estudos. E hoje a gente tem como convidada a Georgia, trazendo o tema Arte-Terapia e Psicodrama, convite a um encontro. Antes da gente iniciar, eu vou passar os recadinhos paroquiais da Viver, né, com os cursos e as novidades que a gente está tendo. Deixa eu procurar aqui a minha cola, porque de cabeça eu não sei tudo. Achei. Então, no dia 24 de julho, a gente vai ter o segundo encontro em psicologia, que é um evento totalmente gratuito, que vai acontecer nesse dia 24, que é numa sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, né? Presencial online, tem um certificado que é opcional, e eu vou falar um pouquinho para vocês o que vai ter de gratuito nesse dia, né? Então, das 9 ao meio-dia vai ter uma mesa redonda, e o assunto vai ser luto e pandemia, na perspectiva do psicodrama, da psicologia analítica, da psicologia positiva e da terapia familiar sistêmica. Das 13 às 14h30 vai ter uma aula, Dionísio, o deus do êxtase e a função das paixões. Das 2h30 às 16 vai ter uma aula sobre ansiedade, o trabalho do psicodrama a partir da cena nuclear e a ação reparatória da maravilhosa Marielle. Da 1h30 às 2 vai ter um workshop psicologia positiva, psicoterapia positiva, desculpa. E também das 2h30 às 4 vai ter uma aula, casais e família multiculturais. Essa é a programação desse evento gratuito que vai ter pela Viver. E a gente também vai ter um lançamento de um curso online de jogos dramáticos e dinâmicas para grupo online. Vai acontecer aos sábados, no dia 3, 17 e 31 de julho, das 9 da manhã às 11h30. Tá bem bacana. Para saber mais informações, acessem o site da Viver, o Instagram, ou pode chamar a gente no WhatsApp também, para saber de mais alguma informação. Então, fiquem ligadinhos lá no Instagram, a Viver está sempre postando coisas novas. Então, gente, dados os recadinhos paroquiais do início, né? Hoje a gente tem a participação da Georgia aqui, trazendo várias coisas para a gente, né? Uma mescla, um pouquinho de um conceito, um pouquinho de uma vivência, e vai ser bem bacana. Então, obrigada por estarem aqui nesse momento com a gente, né? A gente sabe que sexta-feira é um pouco caótico esse final de tarde, mas que a gente vai se concentrando em estar aqui nesse momento que vai iniciar agora e que não volta mais. Às vezes eu sou um pouco dramática falando isso, que é um momento que não volta mais, né? Mas que agora a gente vai estar vivenciando aqui agora. Então eu espero que vocês estejam presentificados aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para a maravilhosa Jorge, para que ela se apresente e dê início. O palco é todo teu, estou aqui se precisar. Oi, tudo bom, gente? Boa noite. Na medida do possível, quem puder deixar a câmera ligada, pelo menos no começo, né? Eu quero que vocês se apresentem, né? Mostrem a roupa que vocês escolheram, né? E por que escolheram. Digam o nome, escolhi tal peça e digam por que escolheram aquela peça para transformar. Vamos fazer, porque aí eu conheço um pouco mais de vocês. Eu posso iniciar. Eu ainda não peguei minha peça, mas ela está dentro da minha cabeça, eu já sei quem é. Então, vai pegar sua peça, deixa quem já está com ela na mão começar. Tudo bem, então já volto aqui, vou lá correndo pegar a minha. Tá. Então, deixa eu começar. Sou Bernadette. Começa, Bernadette. Estou em São Paulo. Eu escolhi essa camiseta, já é bem velhinha, já foi lavada e usada várias vezes. Então, olhando assim para ela, eu falei assim, ela que eu vou pegar para fazer o trabalho aí, que eu não sei, não tenho a mínima ideia de qual seja, estou ansiosa para saber. Olha, bem-vinda, Bernadette. Obrigada. Quem gostaria de falar agora? Eu posso ir. Vai. Eu peguei essa camiseta aqui também. É a Tabata, né? Faz tempo que eu tenho ela.
E confesso que a última limpa que eu fiz no guarda-roupa não tinha tantas opções. Aí eu peguei das opções a menos assim que ia me fazer falta. E estamos aí. Também estou curiosa para saber o que vamos inventar. Tá bom. Quem quer se apresentar agora? Oi. Lucileide. Opa, pode falar, Sandra. Desculpa. Meu nome é Sandriele. Então, eu não tive muitas peças no meu guarda-roupa, até porque quase todas estão velhas. Faz muito tempo aí que eu não saio para comprar roupas. E eu escolhi mais porque ela tá rasgada aqui bem aqui em outras partes dela, mas é uma camisa que significa muito para mim, porque foi aniversário do meu priminho, que ele é muito lindo, mas que eu não uso mais, então decidi trazer aqui para trabalhar com ela. Ok. Bem-vinda, Sandriele. Quem gostaria agora? Agora pode ser eu, né? Sou a Lucileide, uma mulher cis, negra. Eu estou aqui com uma camisa, não sei como é que vocês falam, aqui a gente chama camisa mesmo. Eu utilizo ainda, apesar dela ser bem velhinha, ter vários buraquinhos, mas ela tem um tecido bem fresquinho e como aqui é muito quente, eu gosto de usá-la em casa. Então, foi essa a peça que eu escolhi para trabalhar hoje. Tá, joia. Quem gostaria agora? Pode ser eu. Yane. Oi, sou a Cristiane. Assim, eu peguei uma peça que eu ganhei, tá? E é muito velha, eu não vou usar. Então, eu vou usar para fazer isso. Porque assim, se fosse uma peça minha, eu não teria um apego, uma história, entendeu? Porque eu não me apego muito a objetos, sabe? Mas eu vou usar essa, não vou ter uma utilidade para ela, vai essa mesmo. Tá, joia. Quem mais? Aqui falam de 17 participantes. Eu sou a Sônia. Oi, Sônia. Perdi o inicinho, né? Você deve ter explicado da consigne aí. Não, ainda não. Não? A apresentação a autoapresentação é dizer qual a peça que escolheu para transformar. Ah, tá. Porque eu estou no trabalho, estou no intervalo do meu trabalho. Então, eu não tenho uma peça de roupa aqui. A única peça que tem é meu casaco. Ok, entendi. Vamos pensar como é que você consegue transformar ele. Põe a criatividade, deixa ela aí. Tá joia. Obrigada. Eu já recuperei a minha peça. É uma camiseta que eu ganhei. Mas eu não gostava não gosto, na verdade, desse corte que ela tem aqui, mas eu acho que ela tem uma malha muito gostosa e eu quero dar uma nova vida para ela. Tá certo, Camille. Quem mais gostaria de se apresentar? Oi, Antônia. Oi, eu já cheguei também atrasada, mas prazer. E eu fui ali, disse, tem que transformar uma. Eu cheguei ali no guarda-roupa, peguei umas camisetas, que eu gosto de vez em quando. Eu estou querendo ajeitar umas camisetas para mim, do jeito que eu gosto. Aí peguei ali uma camiseta, esta aqui. Certo. E aí, o que eu quero fazer é com essa aqui, é desigual mesmo, porque é para transformar. Sim, é uma boa coisa para transformar, né? Quem mais? Vamos, gente, coragem. Respira fundo. Tem mais alguém que gostaria? Sei que tem 18, mas eu não vou ficar contando e admito, como eu compartilhei com a Camille, eu não sou muito fera nessa coisa do Zoom. No meu computador, estou conseguindo ver 7 pessoas nesse momento, né? Então, eu não consigo fazer aquela coisa que se a gente tivesse num grupo de psicodrama, de olhar rosto a rosto, pedir que se apresente, né? Então,
se eu estou entendendo que não está falando, é porque realmente não está querendo, eu não vou forçar, nem vou ficar contando, tá? Mas se tiver alguém querendo falar, que se manifeste. É Patrícia, né? Boa noite, Patrícia. Então, eu tinha separado umas roupas para doar e acabei esquecendo dessa fronha. Ah, legal. E aí vai ser ela. Umas florzinhas, ó. Tô vendo. Legal. Será ela. Tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Então, né, eu estava pensando assim, né? Quem faz arte terapia, né? No caso, eu vou começar a compartilhar aqui um pouco. Vamos lá. Acho que aqui. Então, como vocês sabem, o nome do nosso encontro é Arte Terapia e Psicodrama, convite a um encontro. Meu nome, Georgia de Paula Lopes. E aí, o clássico poema, né, de Moreno. Encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. Tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Então, o convite é esse, que a arte terapia e o psicodrama olhem um para o outro, né, e vejam cada um com o olhar do outro, né? Esse é o convite. Quem convida? Né? Quem foi a maluca? Essa daqui, gosto muito desse desenho, que foi uma amiga da arte terapia que fez sobre mim. E eu usei ela como imagem para me apresentar. Desculpa, não entendi. Deve ser câmera... Aí, quem é a Georgia? A Georgia, ela é médica, né? Quem sou eu? Sou médica, sou clínica, hemoterapeuta, isso... Década de 90, eu me formei, 92, terminei a residência de clínica, depois fiz uma especialização que é hemoterapia, que trabalho com sangue, banco de sangue. Depois de muito caminhar, né, com vários conflitos dentro da medicina, né, de me encontrar dentro da medicina sem acreditar muito nessa questão do viés biológico, né? Assim, não é acreditar, é entender que tem a sua limitação. E aí eu encontrei, né, nessas buscas, né, por superar esses conflitos, o Jacó Levi Moreno, né? Li aquela biografia do Marino, e aí me apaixonei por Moreno, e só sosseguei por um tempo enquanto eu não fiz a formação de psicodrama. Aí me tornei psicodramatista. A partir de se me tornar psicodramatista, que veio primeiro, né? Aí depois eu fiz uma outra especialidade, me tornei psiquiatra. Dessa vez não mais da forma formal, como fazer residência médica, mas eu fui toda autodidata e segui as orientações da Associação Brasileira de Psiquiatria, fiz a prova, e aí eu sou psiquiatra através do título de psiquiatra da ABP. E agora, arteterapeuta. Ou chegando lá, né? O que significa esse chegando lá? Terminei toda a fase teórica, né? Fiz toda a parte de estágio, e aí estou escrevendo a monografia, né? E a monografia tem a ver com essa leitura, né, da terapia a partir do referencial de Moreno, né? Do psicodrama. Pois é, essa é a imagem que eu construí recentemente, que eu fiz, e que eu estou usando ela para explicar para vocês que esse encontro que eu venho falando, essa leitura psicodramática da terapia, é algo muito novo para mim, né? Como eu falei, eu terminei a parte de teoria em dezembro, né? Terminei o estágio agora final de maio. Então, isso eu venho construindo, está em construção. E escrever, estou no processo. Então, você vê que tem essa estrutura, né? É uma imagem. Essa imagem ela
tem, sim, deu um branco na palavra, né? Ela é cheia de quadradinhos. Tem alguns quadradinhos que já tem cores dentro, tem outros que estão vazios, que estão fazendo as conexões. Isso que representa. Tem coisas que já têm significado, que já está bem estabelecido dentro de mim, né? E outros ainda a construir. Então, vamos começar com por que eu pedi a questão da roupa, né? Então, conversando com uma arteterapeuta, estava lá tudo no presencial, chega a pandemia, e aí como é que o arteterapeuta todo trabalhado na materialidade, né? Como é que vai, pelo menos eu, né? Como é que fui para o online e começar a fazer a terapia no online, né? Foi um grande desafio, né? E ainda está sendo mais desafio que, graças a Deus, eu estou conseguindo transpor, né? E aí, quando eu estava pensando em fazer esse encontro, né, eu pensei assim, qual recurso, qual material que tem em toda a casa, né? E eu saía andando pela casa mesmo, pela minha casa, e olhava, não, será que eu pedi isso, eles têm? Né? Pensando nesse grupo no dia de hoje, não, mas pode ser que tenha e não tenha, né? Eu pensei, não, feijão, o brasileiro gosta de feijão, vou pedir para que traga feijão. Não, feijão não vai dar certo, pode ser que tenha alguém que não goste de feijão e não tenha feijão, né? E aí eu saí procurando qual é o material que vai ter. Aí deu um start, roupa. Né? Tem aquelas coisas na internet, a minha roupa de sair está apertada, eu tenho só a roupa de casa, né? Tem aquelas brincadeiras para a gente estar muito tempo na pandemia, desse roupa antiga todo mundo tem. Né? E aí eu fui olhar o que significado de roupa, né? Assim, e aí, a partir do que vocês têm, eu gostaria que vocês começassem a segurar, né, a roupa de vocês, a sentir a roupa de vocês, né? Lembrar as lembranças que essa roupa tem, porque elas estiveram com vocês em momentos muito importantes e significativos da vida de vocês. Estiveram em momentos onde vocês estavam alegres, tiveram momentos onde vocês estiveram tristes, eles são suas fiéis companheiras, né? Elas estão lá com a gente e a gente, às vezes, nem percebe o quanto está próximo da gente, está na nossa pele. Sente, pressiona, alisa, procura usar mesmo o tato, né? Desliza a mão, né, sobre essa roupa, tenta pegar essas informações que ela tem, né? Sente no rosto, sente no corpo, o toque dela. Tenta se nutrir disso. Quais são as informações que essa roupa tem sobre você? O que ela carrega sobre você, né? Aperta ela. Se você quiser torcer ela, você torce. Vê o que ela quer. E eu encontrei um texto que se chama A Moda como Manifesto da Arte. Vou ler, enquanto eu vou lendo, vocês vão fazendo isso, vão pressionando, vão alisando, vão sentindo, tá? É 17 de junho de 2004, às 16 horas, sala 1 do prédio da Bienal São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América Latina. Desfile do estilista Yun Nakao, o Circo do Mundo Armado. Sala cheia, a primeira fila com os editores de moda, convidados, os fotógrafos com as câmeras preparadas. O release fala do retorno ao artesanal, do clima de sonho, do desejo, das roupas inspiradas no século XVIII, do sentido do existir e do não existir. Com 40 minutos de atraso, a primeira modelo entra, trajando uma roupa inteiramente feita de papel vegetal, com estrutura, volume, plissados, colocados sobre uma malha preta e uma peruca de bonecos Playmobil. Uma sucessão de roupas cada vez mais sofisticadas, todas de papel. O que poderia ser apenas uma abertura de desfile foi se consolidando como um todo do desfile. Certo desconforto instaura-se na primeira fila. Mas é isso? E as roupas? 12 minutos depois, e por volta de 20 modelos, segue o ritual da fila de agradecimento, quando entram todas perfiladas, ao mesmo tempo em que entra o estilista para agradecer. A iluminação e a música sofrem uma brusca mudança, e as modelos
rasgam todas as suas roupas. A plateia vai ao delírio. Todo o trabalho de se construir as roupas desaparece aos olhos incrédulos dos presentes e provoca uma catarse. Alguns choram, outros debocham, enquanto a passarela é invadida pelo público, que passa a recolher pedaços de papel que minutos antes se configuraram como roupa. Ninguém acreditava que aquelas preciosidades só existiram naquele momento e nunca mais. O que resta são imagens e somente imagens. Então, eu trouxe isso, né, baseado nessa ideia. Há uma enorme diferença entre você falar de uma ideia, você estudar uma ideia e uma vivência, né? Quem disse isso não fui eu, foi um filósofo chamado Morente, é um espanhol, final dos 1800 e alguma coisa, 1890, né, a obra dele. E aí ele fala assim, né, ele tem um exemplo na obra dele, assim, uma coisa é você estudar, você não é de Paris, mas você pega mapas de Paris e você estuda, sabe que tal rua termina numa praça que cruza com aquela outra rua. Você pode ter muita informação por Paris, mas isso não se compara com andar 20 minutos pelas ruas de Paris, né? Que a grande parte da obra dele é isso aí, a contraposição do que é uma ideia, né? O conhecimento que surge a partir de uma ideia, né? Versus o conhecimento que surge a partir de uma vivência, né? Então, por isso, a proposta de ser vivência, e aí a gente já está no processo de vivenciar isso tudo que a gente está desde o começo, já é a vivência, tá? A única coisa que eu quero que vocês permaneçam é conectadas com a roupa de vocês. E aí tem uma das coisas mais legais da arte-terapia, que não existe certo ou errado. Não existe bonito, não existe feio. E não precisa necessariamente fazer o que Georgia está dizendo para fazer. Entendeu? Então, uma das coisas muito legais é a liberdade. Criatividade, né? Eu estou pedindo que vocês se carreguem dela. É um dos pilares, tanto do psicodrama como da arte-terapia, né? A gente sabe que no psicodrama a ideia da criatividade está ligada com a ideia da espontaneidade, né? Na arte-terapia, a criatividade ela é estudada assim, a volumes, há muitas pessoas que estudam a criatividade, e não só na arte-terapia, né? Não só esses estudiosos, mas eles sempre falam que a criatividade está ligada a processos vitalizadores, crescimento, funcionamento saudável, expansão de si mesmo, autorrealização, alargamento do campo da experiência de vida. É um processo precioso, a arte-terapia vê como a criatividade como um processo precioso e fundamental da vida. Arte. Aí eu podia assim, aí foi outro entravamento, como é que eu explico o que é arte, né? Então, é algo absolutamente, não é que é difícil, mas assim, tem várias definições, tem várias formas de ver arte. Se você olhar na história da arte, cada época há uma forma de se entender e definir a arte. Aí eu escolhi pela lente da estética relacional, né? E essa em que época da história da arte essa estética relacional está? Está na arte contemporânea, né? Ou seja, por volta de 1990, final da década, final do século XX. E aqui é uma imagem, né, que mostra a ideia da estética relacional, e o conceito a arte é relação pura, é definição inquieta, interpretação a construir. Essa definição está nessa página, né? Depois eu não sei como é que eu falo com a Camille para, de alguma forma, disponibilizar essas referências, tá? E a arte-terapia, o que é? Porque a arte, a gente viu que é difícil, tem várias definições, depende do período da história, depende de como você olha, e a arte-terapia. Também tem várias formas, mas eu gosto muito vou puxar a sardinha para minha professora, eu gosto
é o termo que designa a utilização de recursos artísticos dentro do contexto terapêutico, né? Que é da Selma Siornay, está no livro dela, né? Que eu coloquei como referência, né? Aí, aqui, essa daqui com esse slide, eu não tenho a mínima pretensão de fazer uma longa viagem histórica sobre o uso da terapia. Mas é chamar a atenção para vocês, eu vi esse aqui no site da UBAT, né, que é a União Brasileira das Associações de Arte Terapia. E aí começa essa história, né, da arte e a psicoterapia, começa lá com Freud, né, e com Jung. Freud tinha sua forma de ver, né, que o inconsciente se manifesta na arte, né, que é sublimação de desejos sexuais, e aí por aí vai, né. Eu sou médica clínica, psicodramatista, agora terminando a terapia, eu não sou especialista em Freud, então vocês acreditam que talvez saibam mais de Freud que eu, né? Aí tem o Jung, né, que é o primeiro a utilizar a expressão artística em consultório, e não só em consultório, mas não só como para diagnóstico, entendeu? Mas como um processo terapêutico, né? Isso é uma das coisas legais. A arte, para ele, é manifestação do inconsciente, tanto individual como do coletivo, usa a arte como forma de tratamento, e a criatividade Jung via como uma função psíquica, né? Aí, aquilo que eu falei, não tive nenhuma preocupação de fazer uma coisa cronológica. Pulei para Nise da Silveira, Osório César, aqui no Brasil, 2 psiquiatras, né? Lá por 1927, né? Tem um artigo legal do Osório César, Nise um pouco depois, um no Rio, né? A Nise no Rio, Osório em São Paulo. E aí, assim, a Nise trabalhava pelo viés do Jung, né? Da psicologia analítica do Jung, e o Osório olhava as obras e interpretava a partir do conjunto de conhecimentos do Freud. Aí, depois, a gente tem a Margarete Namburka, né? Ela não era médica, né? Então já sai um pouco desse polo médico, porque Freud, Jung, Nise, Osório, tudo médico, né? Sai desse polo médico. Ela era educadora, teve uma escola normal, junto com a irmã Florence. A Florence também estudou arte, e aí a Florence foi pelo viés da arte-educação, já a Naumburg, ela foi pelo viés da psicanálise, e foi para uma coisa mais terapêutica. Novamente arte, novamente psicanálise. A gente tem a Hannah Yanka, né? Ela é mais ou menos de 1953, Estados Unidos, se eu não me engano, é Maryland, nos Estados Unidos, e assim ela é colocada lá no site da UBAT porque ela fazia essa arte terapia com grupos e com famílias, porque até então era uma pegada mais individual, né? Aí ela coloca isso em grupo. Não conheço o trabalho dela, não sei se ela tinha... Moreno, em 1953, já estava nos Estados Unidos, não sei se ela teve algum contato com Moreno, não sei se tem alguma coisa a ver. Qual foi o viés para ela ir trabalhar em grupos, né? Aí depois a gente tem a Edith Kramer, né, que usa a arte na psicanálise freudiana, né? Só que o grande lance da Edith é que ela deu mais importância ao processo do que ao produto final, né? Ela falava que a observação do comportamento, ela observava o comportamento da produção sem tanta ênfase no verbal, né? Apesar de ser a questão freudiana. Aí a gente tem a Françoise Douto, né? Que ela trabalhou com arte, né? Arte no trabalho com crianças pelo viés do Lacan, né? Psicanálise, mas usando o Lacan, né? A Jane Heine, né? Da Gestalt, ou seja, trabalhava com arte e fazia as leituras das obras artistas a partir do viés da Gestalt. A Nathalie Rogers, ela da teoria centrada na pessoa, né, também usava arte e usava a teoria centrada na pessoa para interpretar a interpretação da obra de arte, né, da produção artística.
E aí você chega em outras abordagens. Cadê o psicodrama? O psicodrama está dentro de outras abordagens. Então, a gente não tem... Apesar de a gente usar muito o recurso expressivo, a gente não tem esse olhar, né? A gente não tem esse olhar de arte. No máximo, a arte do teatro, né? E aí, a gente, na questão no site da UBAT, que é da União das Associações de Arte-Terapia, estamos dentro das outras abordagens. Esse é o grande foco que eu queria trazer desse slide. Então, o que é que todas essas abordagens têm em comum? A arte, né? E elas percebem um poderoso meio, percebem a arte como um poderoso meio para a expressão da subjetividade. E aí, qualidades terapêuticas do fazer artístico, né? Se a gente tivesse uma coisa mais presencial, eu ia puxar mais conversa, né? E o que é que você acha? O que você imagina? Por enquanto, eu vou indo, né? A arte como linguagem, o fazer artístico como uma linguagem, né? Como uma ação, ela é uma linguagem, mas ela não é uma linguagem verbal, é uma linguagem que usa a ação. Ela proporciona esse fazer artístico uma realidade alternativa. Aí tem, né, isso que a gente conhece bem no psicodrama, a questão do objeto intermediário, né? Ele realmente, o fazer artístico tem esse papel do objeto intermediário, mas o fazer artístico não é só o objeto intermediário, né? O grande lance desse slide que eu fiz é exatamente para vocês pensarem, poderem ampliar um pouco a ideia do fazer artístico dentro do setting psicodramático. O fazer artístico ele fomenta uma individualidade, promove estado alterado de consciência, né? Eu acho que é por isso que eu sou viciada. Contato com vivências pré-verbais, né? E aí tem uma coisa interessante, porque essa questão da ação, né, ela ativa o sistema sensório-motor, né? E aí a questão da ativação do sensório-motor, você libera energia, né? Assim, há uma liberação de energia, e aí com isso você desperta emoção, percepção, cognição, imaginação, né? No livro da Selma, ela é gestalterapeuta, né? Então ela fala do awareness, né? Que é um conceito da Gestalt, né? Que eu acho que não vale a pena a gente entrar em profundidade nele, mas eu vejo que assim eu colocaria espontaneidade, né? Mas quem é Georgia na fila do pão na arte-terapia, né? Então aqui, eu vou ter que tirar um pouquinho, ver se eu consigo tirar um pouquinho vocês que ficam na frente do meu slide. Ok, vou tentar diminuir. A qualidade, o fazer artístico promove a qualidade do concreto, né? É uma ponte para o saudável do indivíduo e fonte de reflexão, identificação e descoberta. Assim, no livro, na literatura que eu indiquei, naqueles capítulos, naquelas páginas, né, páginas, eu destaquei, seriam essas qualidades terapêuticas do fazer artístico. Lá está discriminado cada coisa, né, cada ponto. Aí eu coloquei só mesmo, assim, seria interessante, se vocês realmente se interessam por essa questão do fazer artístico e como é que isso se associa dentro do psicodrama, ter essa percepção dessas qualidades, é bem interessante a leitura daquele capítulo, tá? Aí chegamos com o Bustos, né? Eu acho que eu terminei, eu não sei como voltar para a apresentação, deixa eu ver se é aqui. Pronto. Psicodrama, o Bustos, sou apaixonada pelo Bustos. E aí ele tem uma frase dele que eu achei ótima, que eu vi recentemente: existe o psicodrama? Aí ele responde: não. Existe o psicodramatista. E essa frase dele está no documentário Psicodrama 100 anos em Cena,
que você acessa pelo YouTube, também dá para você ir pela página da FEBRAP, e aí você consegue de lá ser direcionada para esse documentário. Não sei se vocês todas assistiram, eu achei maravilhoso, né? Então, é nessa pegada, né? Existe o psicodramatista, que psicodramatista sou eu, que psicodramatista que se interessa tanto por esses objetos, por esse fazer artístico, por esses recursos expressivos, né? E que por um tempo eu fiquei bastante ansiosa, ou angustiada mesmo com a questão do psicodrama, ver o recurso expressivo apenas, né? Tão somente com um objeto intermediário. É bom, é importante, faz vínculo, faz um monte de coisa, tudo, não estou desfazendo nada disso, entendeu? Mas é mais, né? Fazer arte-terapia pelo viés do psicodrama é mais do que objeto intermediário. Aí, continuando no Bustos, a denominação psicodrama corresponde a uma das técnicas baseada na ação, que se encontra incluída em uma obra muito mais ampla. É a história da socionomia, sociatria, sociometria, sociodinâmica, né? A gente não vai entrar nisso aqui. O que Morani criou foi uma metodologia de ação e não necessariamente uma metodologia do corpo, né? Isso é Bustos que fala. Naquele capítulo que eu também pontuei, que eu achei bem interessante, o capítulo. E a ação define o campo de trabalho dramático, né? Bustos. Ao falar da matriz de formação de símbolos, veremos como cada símbolo contém toda a história e experiência de uma pessoa, seus valores e sua cosmovisão, né? Então, assim, quando eu aqueci vocês, e provavelmente à medida que foi surgindo a teoria, ou essas palavras, essas reflexões, né? Vocês talvez tenham se desapegado um pouco da roupa de vocês. Eu peço que vocês voltem para elas, né? Entendendo ela não mais como só um objeto intermediário, mas como algo que você pode transcender da sua forma. Corta a roupa quem quer, picota a roupa quem quer, entendeu? Pinta ela. Se a gente tivesse num set de arte terapeuta, ia ter várias possibilidades, né? Eu poderia dar linha, agulhas, eu poderia dar tinta, poderia dar, inclusive, água sanitária, não sei como é que vocês chamam aí em Santa Catarina, acho que em São Paulo também fala cândida. Então, assim, há diversas formas de se transformar, né? Mas eu pensei, o que é que vocês têm em casa? Tesoura? Então, vamos lá. Aí eu peço que vocês escutem a música, né? Continuem, reativem o aquecimento. Lembra, né, que é daquela questão do sensório motor. Pressiona, alisa, né? Desliza, lembra, traz à memória o que é que essa roupa te suscita, né? O que é que ela traz. E vamos escutar Rouxinol, de Milton Nascimento. Corta quem quer. Só me digam se está chegando bem o áudio. Para mim, não está saindo o áudio. Não tem áudio. Eu acho que assim, Jorge, você vai ter que parar de compartilhar, e quando tu for compartilhar de novo, lá embaixo é para ter uma caixinha para tu selecionar, que é para compartilhar o áudio junto. Ah, tá. Deixa eu ver. Vou parar, stop share. Isso. Aí eu vou aonde agora, Camille? Coloca para compartilhar de novo, como tu ia fazer. Só que antes de tu dar o ok, procura uma caixinha na parte de baixo para selecionar, que vai ter para compartilhar Share o áudio. sound. Ok. Isso, vou botar... Deixa eu tirar aqui. Agora me diga se está chegando. Sim, agora está chegando aqui. Tá. Perfeito. Então agora a gente já pode dar stop não. Sim, ele já começou, já tem o canto do Rouxinol.
Rouxinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão para poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincava. Rouxinol me ensinou que é só não temer. Cantou, se hospedou em mim. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Eu vou deixar tocar mais uma vez para vocês terem mais o tempo de uma música para vocês irem fazendo, ok? Rouxinol tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão para poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincava. Rouxinol me ensinou que é só não temer. Cantou, se hospedou em mim. Todos os pássaros, anjos dentro de nós,
vida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Todos os pássaros, anjos dentro de nós, uma harmonia trazida dos rouxinóis. Então, quem está fazendo a sua peça, fica tranquilo que ainda vai ter mais um momento para terminar. E aí eu vou convidar uma pessoa para falar com a gente, né? Que aí, deixa eu ver, não, deixa eu ver como é que faz para mudar. Pronto. Agora eu trouxe o Paulo Freire e para vocês finalizarem a produção de transformação de vocês da roupa a partir da fala do Paulo Freire, como cereja da transformação. Eu acho que nós somos, homens e mulheres, seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se, ao mesmo tempo, não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais, e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização, por isso mesmo, não é virtuosa. A desumanização é um acidente trágico a que nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Pronto. Eu acho que nós somos. Aí vocês vão finalizando, enquanto isso eu vou fazendo algumas considerações.
Não, vamos para deixar para depois. Vou stop share. E como é que vocês estão, gente? Eu vi a Ana assim, agarradinha com essa, não sei se é blusa, se é o momento todo, um carinho enorme, né, Ana? Você quer compartilhar com a gente? Eu estou muito emocionada. Então, não sei se eu vou conseguir falar direito, né? Mas é uma blusa. Não tem direito, nem tem esquerdo, não tem errado. Pode ser só uma palavra, é algo que... Eu vi todo o amor que você devotou ao seu gato e à sua blusa. É a minha gatinha que está aqui comigo. E ela sentiu, acho que a minha emoção, e ela veio e ficou o tempo todo aqui comigo, junto com essa blusa, que é uma herança da minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida. Sim. Que não está mais presente fisicamente, né? Sim. Mas ela está comigo. E assim, e esse carinho aqui todo, com essa peça, é por conta desse amor infinito que eu sinto por ela. Sim. E eu quero agradecer, né, de poder viver esse momento hoje com vocês, né? E é muito, muito bom, assim. Foi um presente, assim. Quando eu olhei no guarda-roupa, eu estava em outro lugar, a câmera estava fechada, e o que veio na minha cabeça quando você falou da peça de roupa, eu falei, é aquela blusa que a minha mãe deixou para mim. Eu falei, mas eu não vou cortar, eu vou curtir ela, né? Sim. E foi isso que eu fiz, e que você proporcionou para mim, e que o grupo... Que bom. Está aqui comigo, eu posso compartilhar. Nem tudo precisa ser transformado, né? Algumas coisas a gente pode só vivê-las mesmo, né? Obrigada. Quem gostaria de falar? Eu gostaria que pudessem compartilhar pelo menos uma palavra, um sentimento, mostrar o que fizeram, o que não fizeram. É aquilo que eu falei, não tem um certo, não tem um errado. A gente está construindo juntos, né? Vou compartilhar. Fala, Sandriele. Eu tentei deixar a camisa divertida, aí depois eu falei, mas que é isso que eu estou fazendo? Mas eu tirei aqui a manga da camisa, não quis cortar essa fotinha desse garotinho que é o amor da minha vida. E ela começou a me trazer lembranças de quando eu comecei na faculdade. E essa criança, ela tem o mesmo tempo, né, que eu passei na faculdade, que no caso são 5 anos. Eu me formei agora recentemente, né? Então ele vai fazer 6 anos. E quando eu comecei a cortar ela, eu precisei de força, porque a tesoura ela estava desamolada. Então eu machuquei aqui meu dedo porque eu estava fazendo força, e quando a tesoura fica desamolada, a gente precisa usar força, né? E eu comecei a me machucar, mas eu continuei, mesmo saindo tudo troncho, e eu quis fazer algo bonitinho, mas não consegui. E o que me trouxe a lembrança de quantas vezes eu precisei de usar a minha força, a minha coragem para enfrentar, né, as batalhas da minha vida, principalmente no início da faculdade. Eu não tinha dinheiro, né, para investir em uma faculdade. Eu fui para uma outra cidade, longe da minha família, dos meus familiares. Então eu fiquei sozinha. E quantas vezes eu pensei em desistir, né? Eu me senti sozinha e pensei em desistir deste sonho que era meu desde muito novinha. E
Mas, assim, eu não desisti e usei a minha força. Eu queria desistir dessa camisa porque a tesoura estava desamolada, mas eu continuei fazendo uns birimbelozinhos aqui, cortei a manga. E é isso. O que mais me tocou foi essa questão assim, de coragem, de continuar, né, com essa força e não desistir, porque no final sempre vale a pena. E hoje eu estou colhendo os frutos, né, de toda essa jornada, de toda essa minha história e só gratidão por esse momento. Tá bom. Obrigada por compartilhar, Sandriele. Quem mais gostaria? Eu gostaria de compartilhar. Fala, Camila. O primeiro compartilhamento já quebrou as minhas pernas. A Ana me deixou aí com o olho cheio de água e muito tocada. Engraçado que quando eu pensei em pegar a camiseta, eu tinha pensado em outra camiseta que não foi a que eu peguei. E foi uma camiseta que a minha avó me deu. E quando a Ana estava compartilhando, me veio isso, assim. E agora as coisas foram fazendo umas conexões sem ira nem beira na minha cabeça. Que a minha avó também foi uma pessoa que eu perdi no ano passado e uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim. E a minha avó era uma pessoa muito autêntica. Ela era muito doida, ela era muito autêntica. E a camiseta que eu ia pegar é uma camiseta que ela tinha me dado, mas no fim eu peguei essa aqui. E enquanto eu estava fazendo essa camiseta, eu ganhei essa camiseta de presente de aniversário de uma prima minha, mas não tinha nada a ver comigo. E agora, quando eu fui cortando ela, eu fui tirando uma parte da gola que tinha, eu fui tirando as mangas, e fui deixando ela mais autêntica, eu fui deixando ela mais de um jeito que se assemelha comigo, com a minha personalidade. E daí eu fui fazendo essas conexões, assim, lembrando da minha avó, e lembrando dessa autenticidade dela, e lembrando, eu sempre digo que ela ainda existe dentro de mim, assim, que eu ainda mantenho ela viva quando eu lembro dela e quando eu sou um pouquinho dela. Então eu fui fazendo essas conexões e foi bom, assim, foi bom reencontrar ela e me reencontrar aqui também. Obrigada. Que bom que você compartilhou, Camila. Quem gostaria? Bernadette. Isso. Bom, aqui o que eu fiz, né? Isso aqui foi para mim assim um exercício, uma forma de exercitar a criatividade, porque na verdade eu sempre me senti muito pouco criativa, né? Sempre que aparece algo assim que eu tenho que exercitar a criatividade, eu fico pensando, nossa, mas como eu sou pouco criativa, né? Como eu não consigo fazer essas coisas? E aí me causa um mal-estar, né? Porque eu queria poder me expressar com mais criatividade. E aí aí no fim eu falei, acho que eu vou tentar fazer uma estrela então, né? Mas aí não deu muito certo e foi isso que saiu. Você pode botar um nome nisso que saiu? Qual é o nome disso? O nome disso? O nome, nossa, nada a ver, hein? Que surgiu na cabeça na primeira palavra, então, Estrela do Oriente. Legal, Estrela do Oriente. É a sua Estrela do Oriente. É a minha Estrela do Oriente. Que bom, Bernadette. Quem gostaria mais de compartilhar como é que foi? Eu posso ir? Pode, Tabata. O que eu gostei dessa atividade é eu curti o processo de desconstrução. Não sei porquê, mas eu curti. E aí... Curtiu o processo de desconstrução. Certo. Porque a peça estava inteira, não tinha nada de estragado nela, vamos dizer assim. Mas eu gostei de desconstruir essa peça inteira. Eu me diverti fazendo isso. E aí, além de cortar e recortar, ficou um negócio meio carnavalesco. E eu pintei também. Então, ela ficou bem mais colorida do que ela era. A barrinha lá embaixo, ó, toda picotadinha. Tô vendo.
E eu achei engraçado também, porque esse processo de desconstrução, eu achei que ficou mais colorido, mais legal. Talvez eu use até mais essa blusa agora do que ela do jeito que ela veio. Então, Entendi. eu gostei. Queria compartilhar isso. Que bom. Que bom. Que bom que você compartilhou a sua desconstrução. Quem mais? Posso compartilhar. Certo, Lucileide. Então, eu peguei a camiseta, né, que eu já uso há um tempo. Eu cortei aqui essa manga direita, cortei essa manga direita, e dessa manga eu tirei 3 pedaços. O primeiro pedaço eu coloquei aqui, eu senti mesmo que ficou até meio carnavalesco também, mas se eu colocasse umas lantejoulas, umas coisas assim, ia ficar bem legal. Aqui no meio, ela tinha 2 buraquinhos, não sei se dá para ver. Então, eu meio que deixou meio acinturada, sabe? Assim, a blusa. Montei aqui, porque eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Estão conseguindo ver? Sim, mais agora ficou um pouco melhor. Sim, ficou boa. Ela ficou mais acinturada. Uhum. E aqui ela ficou larga, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um quadril largo e uma cinturinha, né? Então, quando a gente faz quando a roupa é acinturada, eu fico com mais cintura, vamos dizer assim. Então, eu fiz isso, assim. Eu já gosto da peça, apesar de ser antiga, apesar de estar com buraquinhos, mas acho que eu vou curtir usá-la mais um tempo aí. É isso. Foi bem divertido e saber que existem possibilidades, né? Mesmo a gente... Antes eu olhava e usava pelo tecido, por ser confortável, por ser fresquinha, e nunca pensei que eu poderia transformá-la para que ela ficasse mais bonita ou que me deixasse mais acinturada ou algo do tipo, né? E eu consegui transformar uma peça que talvez eu nunca pensaria em transformar, né? E curti bastante esse momento, essa vivência. Obrigada. Que bom. Quem mais gostaria? Tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Gostaria de falar para vocês o seguinte, que essa transformação não precisa acabar aqui, né? Então, se você sentir, né, eu vou comprar uma linha e vou fazer isso com a linha, entendeu? Eu vou pegar aquela fita que estava ali, se eu soubesse que ia ser isso, eu ia pegar aquela fita e vou botar essa fita, né? Então, né, por exemplo, eu posso pegar uma pérola e colocar uma pérola uma conchinha, uma miçanga, algo que me faça sentido, né? Então, essa transformação não precisa parar aqui, né? Pelo menos nessa peça. E aí vocês sabem o significado dessa peça, vocês sabem os sentimentos que elas suscitaram em vocês, né? Se dependendo do que suscitou, vocês podem levar para a terapia de vocês, para o processo terapêutico de vocês, entendeu? Não precisa necessariamente parar. A gente vai com calma aqui, porque a gente está no online, é um grupo de estudo, né? A gente não vai aprofundar, mas vocês perceberam que daria para, assim, trazer o protagonista, que daria para suscitar várias emoções, entendeu? Várias histórias, né? Poderia ter diversos desdobramentos de cenas, né? Então, assim, para vocês refletirem mesmo o uso da expressão artística, do fazer artístico dentro do psicodrama, né? Eu vou voltar a compartilhar. Aqui, share. Aqui. Algumas considerações, né? Assim, quando eu pedi para vocês pressionar, alisar, deslizar, apertar, né? Tem essa questão do sensório motor, né? Que está ligado, assim, para mim, no meu entendimento, na minha construção que eu venho fazendo, eu localizo isso naquelas fases da matriz de identidade, aquele olhar, eu olho para aquele momento que Moreno fala da fome de atos,
onde o bebê, com os movimentos dele no corpo, dos braços, pernas, né, chama a atenção, né, solicita a atenção da mãe, e ela junta, que ele chama que são os arranques físicos, né? Aí a mãe junta o arranque mental dela e transforma aquele arranque físico da criança num cuidado, né? Ou alimenta, ou dá banho, ou limpa o xixi ou o cocô, né? Então, assim, isso, mexer com o fazer artístico, nos coloca, a impressão que eu tenho como psicodramatista e fazendo a terapia nesse lugar, entendeu? Da fase da matriz de identidade. Mas é algo que eu tenho estudado. Se vocês tiverem uma outra visão, eu vou deixar o e-mail no final, aceito... Ops, por que não está entrando? As outras... Era para estar entrando algumas outras coisas, deixa eu ver. Está aqui. Entender o fazer artístico como uma ação, né? Semelhante trata semelhante. Eu não sei se vocês conhecem de onde é que essa frase é. Eu gosto muito de homeopatia. Essa frase é do Hahnemann, né, que foi o criador da homeopatia. Ele fala assim, né, a lógica da homeopatia, quando ele estava construindo, eu tomo determinadas substâncias e isso me provoca febre. É um exemplo tosco, porque eu não sou homeopata, mas isso, eu tomo determinada substância, isso me provoca febre, né? Então, se eu te chego no consultório do homeopata e eu estou com febre, ele vai usar aquela substância que provoca, que ela por si só já provoca febre. Então, semelhante trata semelhante. Essa é mais ou menos a lógica da homeopatia. E, assim, é uma lógica que sempre me encantou. Eu não sou homeopata, e aí eu pensei, ação, que o Moreno criou toda a sua teoria a partir desse método de ação, e a terapia é ação. Não é uma ação da mesma forma com que a gente compreende no psicodrama, mas é ação. E não há exclusão, não há necessidade, embora seja ação com ação, a gente não precisa excluir a palavra, ela sempre chega, entendeu? Esse tecido, né, que vocês usaram, a gente encara como eu pelo menos encaro como arteterapeuta, como suporte, né? Suporte é aquela base que pode ser o papel, pode ser o papelão, pode ser uma tela para pintar, pode ser o chão, a parede, é aonde eu me expresso. O suporte é onde o cliente se expressa, é o equivalente ao palco psicodramático. A produção do cliente é a cena protagônica, vocês viram o quanto trouxe, daria para a gente trazer o protagonista, né? A mãe da Ana com a Ana, essa relação, né? A avó da Camille, entendeu? Quanto poderia surgir, né? E aí é isso que eu deixo que, assim, se eu puder deixar um questionamento, né, que vocês possam ter atenção, seria esse. Se relacionar com a arte, não apenas no polo eu-isso, é aquela coisa mesmo do Martin Buber, né, mas também pelo viés do eu-tu, né, porque eu vejo muito, eu sinto, né, quando eu vejo os psicodramatistas usarem os recursos expressivos, eles usam, e eles trazem as cenas, eles são maravilhosos, não estou tirando fazer não, mas é sempre o recurso expressivo como um isso, entendeu? É considerar ele também como um tu, tá? As relações dão origem ao eu, né? Não é essa coisa que Moreno fala, a partir das relações, de como você relaciona, vai surgindo esse eu, né? E esse eu percebe inicialmente essas relações através da imagem. Antes da gente estabelecer mãe, falar mãe, a gente constrói a imagem da mãe, né? E assim vai, né? E aí é importante também, né, que nessas relações, né, vai se construindo também através do tato, também através do cheiro, né, e essa relação não se constrói apenas no verbal, né, há outras formas que entram na construção. Somos interrelacionais, esse nosso eu surge dessa interrelação, ok, mas tem vários elementos aí.
né, que se processa, né, esse ambiente, se é mais claro, mais escuro, se tem um cheiro agradável, se não tem um cheiro agradável, tudo isso vai na construção do eu. E aí, a partir de a gente trabalhar, porque a gente, como a terapia, trabalha muito essa questão do sensório, do cheiro, do tato, do sentir, e isso a gente traz muita emoção. Deixa eu ver. Finalizando com bustos, entender que se tudo no universo tem loco, então tem locus, tem matriz e estado nascente, também os símbolos são afetados por esses fatores, né? Aqui. A precisão da arte não é uma precisão artesanal, mas é uma precisão de significados. Pode-se construir com rigor, sem contornos rigorosos. Forma não é contorno nem invólucros, mas relação. Então, tudo que é produzido, a gente chama de forma, aquilo que a gente traz, ela não é pensar além desse contorno, pensar além de um invólucro, mas pensar essa forma como relação. Aí essa frase é de Valdemar Cordeiro, né? E aí vamos, aqui tem o obrigada, tem o meu Gmail, meu e-mail, se vocês quiserem de alguma forma entrar em contato. Acho que a gente, pelo que eu combinei com a Cami, a gente teria alguns minutinhos ainda até as 7 horas, se vocês quiserem perguntar, falar, se alguém que não compartilhou quiser compartilhar, assim, deixando todo mundo livre, tá? Cami, você está por aí, Cami? Vamos lá, pessoal. Se quiserem deixar uma palavra para Georgia, vou assumir aqui no lugar da Cami por um minutinho, Georgia. Que ela precisou sair um minutinho. Gente, vamos compartilhar com a Georgia aqui, né? Como é que foi a experiência como um todo? Vocês podem colocar no chat, podem abrir o microfone e falar em uma palavra, uma frase, ou um breve compartilhar. Sim. Eu vou falar aqui para a Georgia. Assim, parabenizar pelo cuidado, pela delicadeza desse trabalho dela. Ela fez com muito carinho e atingiu regiões bem profundas em pouco tempo. Isso é para a gente comprovar a importância da arte, a importância do psicodrama, a importância das relações, a importância de estabelecer um clima propício para a expressão. Então, eu acho que foi muito bom, parabenizo a Georgia, a Viver, que tem feito experiências maravilhosas, constantemente. Às sextas-feiras nós temos esse trabalho, então, eu estou muito feliz. E assim, o meu trabalho só fez começar. Eu só fiz começar. Ele vai continuar. Tá bom. Alguém abriu o microfone junto aquela hora? Fui eu que abri. Isso. Fui eu. Pode falar. Então, a palavra que eu tenho, e assim, as palavras, né? Porque uma palavra é pouco. Então, é muita gratidão que eu tenho a Georgia, a esse espaço da Viver, que foi através dele que eu voltei, né, para os grupos de psicodrama, né, num momento aí que eu tinha me afastado, no sentido de ficar trabalhando mesmo ilhada, um pouco mais sozinha, mais solitária durante algum tempo, e aí com a pandemia eu encontrei a Viver. E isso foi um presente para mim. E todas as vezes que eu estou aqui com vocês, nos grupos, é sempre um presente, é sempre muito, muito precioso, né? Estar com vocês. Então, a palavra é gratidão mesmo. Quero só agradecer sempre por isso. Muito obrigada a todos, ao grupo, às produções todas. Amei estar aqui com vocês. A Lucileide colocou aqui, né, uma gratidão, a Bernadette também disse que foi muito rico, que trouxe muitos insights, maravilhoso, te agradece. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então,
Foi bem difícil, porque eu tenho muita dificuldade de desapegar. Até que para doar, até que eu tenho conseguido, de uns anos para cá, tirar as peças e fazer doação. Então, Geórgia, né? Foi um desafio. E eu acabei transformando a fronha, né? Que não sei porque ficou em outro saquinho, eu não coloquei para doar. E foi muito difícil para mim eu cortar isso, mas eu cortei. Segura um pouquinho aqui. Deixa eu ver. E... Ai, não sei se dá para... Ah, dá para inverter sim. Peraí. E aí eu transformaria aqui, assim, num laço. Num laço. Eu pensei, daria para colocar num vestido de festa junina, alguma coisa assim. Né? Sim. E... Interessante. Foi bem difícil começar, também igual teve uma senhora que falou que o quão é difícil criar alguma coisa, criar e ter confiança daquilo, é autoestima, né? Você não vai dar certo, não vou conseguir fazer nada aqui, não vai dar, não vou conseguir cortar. Acabei conseguindo cortar, porque para amarrar, né, aqui, tem que cortar um pedaço, né, para fazer essa parte aqui do lacinho, né? Sim. Então é isso, é interessante, assim. Eu acho que num contexto de terapia, eu acho que é bem profundo isso. Fico imaginando que é muito profundo. Sim. Obrigada pelo momento que passaste conosco. Que bom. Quero agradecer também, foi uma experiência muito bacana. Essa linha de raciocínio de arte e psicodrama é uma coisa que eu, assim que possível, quero me dedicar mais. Um material que eu gosto muito de usar é a argila, então eu quero conseguir fundir essas duas ideias de uma forma um pouquinho mais específica, e você vindo hoje aqui ajuda a abrir esse olhar e portas nessa linha de raciocínio que eu tenho. Sim. Então eu agradeço a experiência e foi divertido. Que bom. Que bom. Aí, Camila, eu passo aí para você. Você tem de volta a bola. Eu vou compartilhar também. Eu tive que buscar as minhas compras da feirinha, que chegaram bem no meio, mas eu estava acompanhando tudo aqui, escutando. Então eu pedi para a Dani, se precisar de alguma coisa, assumir. Então, primeiro eu queria te agradecer, Jorge, em nome da coordenação do grupo de estudos, em nome da Viver, em nome de todo mundo que está aqui. Né? Eu acho que só quem esteve aqui, estou aqui agora, vai saber como que foi essa experiência, assim. Eu tenho tanta coisa para compartilhar, assim, de uma forma rápida, mas é nítido sentir, dá para ver, assim, quando tu fala, a paixão que tu tem por isso, né? Eu acho que a gente consegue observar que quando um assunto ele é muito enfim, ele é muito do nosso coração, assim, de como isso faz sentido para ti, como isso está na tua vida, e é muito, não é só escutar algo teórico. Eu aprendi contigo um pouco desse ensinamento que tu passa no não verbal quando tu fala. Então, eu queria te agradecer pela tua generosidade de estar aqui. Eu achei magnífico o trabalho que tu trouxe e como é um aquecimento que ele é simples, mas ele é tão poderoso, ele é tão profundo, ele revirou de uma forma, assim, eu fiquei pensando, gente, era uma roupa, era só uma roupa e só de acessar as lembranças e da onde vem essa roupa e para onde vai. Todo mundo tinha alguma coisa para compartilhar que aquilo despertou, né? Seja de uma história, de uma relação, seja de uma coisa muito interna. Então, assim, muito, muito rico. Eu tenho uma aproximação com a arte que também é muito minha. Eu sou muito criativa, eu gosto de inventar coisas. Eu sou uma pessoa que, sei lá, tem uma caixinha, eu guardo, porque em algum momento eu vou fazer algum tipo de artesanato, alguma coisa que eu vou usar. Então, eu Isso gosto é sintoma muito. de arte terapeuta, viu? Esse negócio de pegar uma caixinha e guardar, tem uma arte terapeuta em você.
Eu tenho um guarda-roupa aqui que tem uma parte que é só para essas coisas, assim. Enfim, eu gosto muito de produzir, de criar com essas coisas que eram outras coisas, assim. Isso é muito meu. E eu estava esses dias pensando quanto eu quero logo morar sozinha. Eu divido apartamento com outras pessoas, né? E para ter só um escritório que seja só uma sala para produzir arte de terapia e para ser isso, assim. Porque me faz muito bem e eu percebo como eu vou levando isso na minha prática profissional. Em alguma coisa, eu vou pedir para o meu paciente criar algo, assim, ou é um poema, ou é porque é uma música, ou é um recorte, ou é um texto desorganizado, ou é um quadrinho, tudo que eu consigo usar, porque eu acho que o psicodrama, eu sempre, quando eu vou tentar explicar o que é psicodrama, eu sempre falo que usa muito da expressão artística. Eu usei no meu TCC a questão da arte para pesquisar a representação social da loucura para os usuários do CAPS e usei como aquecimento a questão da construção das máscaras e levei isso também. Então, eu sou apaixonada. A tua vinda no encontro deixa com que isso reavive assim essa vontade de produzir, de ler, de consumir mais sobre isso. É uma pena que o psicodrama não explore tanto como tu colocou. Eu acho que é uma crítica super válida, né? É um pontinho que se acende para a gente olhar. Então, queria agradecer, assim, de todas essas formas, né? De como foi gostoso estar aqui, entrar em contato com essa roupa, com essas lembranças e de tudo que tu trouxe, assim. Esse lugar onde eu falo é de muita gratidão por ter estado aqui e agradecer a você e ao grupo. Era isso. Tá, também, já que você pegar o seu gancho, né? E agradecer também a Viver, né, pelo convite, né? Porque assim, eu penso muito, sinto muito, ajo muito, né? Estou lá fazendo, mas eu precisei parar para dizer, meu Deus, por que eu faço isso mesmo? Né? Eu me sinto meio travada na monografia, porque assim, uma coisa é não fazer, outra coisa é agora, por que eu faço mesmo, Cacilda? Né? Assim, eu não sou psicóloga, então tudo que eu tenho dentro de mim, a formação básica, existencial, é Moreno. Então eu faço pelo Moreno. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Né? E aí eu precisei parar para dizer por que eu estou fazendo. Para mim foi um grande desafio, entendeu? Qual é o ponto da questão da fome de atos? Assim, eu fazia, mas eu não vou fazer por causa da fome de arte, entendeu? Não é isso. Mas aí eu disse, faz sentido. Aí faz uma ponte com a questão do fazer artístico, com a ativação do sensório motor. Aí eu, tá, então tem essa parte que é igual, que eu fui. Então, assim, se ninguém me chama para falar, eu vou fazendo, e nunca paro, assim, meio Moreno, né? Nunca paro para escrever. Uhum. Então, que bom que tu tá produzindo isso pro psicodrama, né? Porque tu levanta uma crítica e tu mesmo vai lá e produz algo a respeito disso. Então, tá de parabéns. Sim. E aí porque foi muita coisa, né? E aí a questão do Paulo Freire com a questão do ser mais é assim, é o questionamento de nós como psicodramatistas, qual é esse ser mais, né? Nessa questão do olhar para a arte. Então tá, Jorge, obrigada a todo mundo que esteve aqui, né? Uma ótima sexta-feira para vocês. Eu mandei aqui no grupo a referência que a Jorge passou, mandei lá nos grupos do WhatsApp também, né? A Jorge já deixou o seu contato. Se quiser depois, Jorge, mandar para mim no privado, eu também disponibilizo nos grupos. E queria agradecer a todo mundo por esse momento. É isso, gente. Beijão no coração de vocês, esteja caloroso de onde vocês estão. E é isso. Tchau. Obrigada, meninas. Obrigada a todos.